Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje eu tô aqui com uma companhia, um convidado super alto astral, uma pessoa incrível, que ele é o florista das celebridades. Eu já adorei isso. Florista das celebridades. Tudo bem, sua Tudo maravilhosa? jóia, e você? Bruna, eu tô sempre sensacional, mais sensacional ainda e grato à vida por estar aqui hoje com você. Como você é linda. Ai, E sem contar que a obrigada. bicha é poderosa. Impõe respeito. Adorei, viu? Ah, Que prazer estar aqui com você obrigada. e estar com seu público. Ah, eu que agradeço demais por você ter topado esse bate-papo. Eu também adorei a sua energia. Eu acho que a gente vai aqui brilhar, como já brilhamos, né, nesse podcast. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nada na vida é por um acaso. Você não tem nem que agradecer por eu ter vindo. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Eu tava falando anteriormente pra você que a gente tem que sempre falar sim pra vida, né? O pessoal me convida pra um quitute, tô pronto. Tá Me certo? convida pra um papo, tô pronto. Então Sempre tô pronto. pronto, já nasci pronto. É, e bater papo é tão bom, É uma né? delícia. Contar histórias é tão bom. E a vida só vale a pena se você tem história. Porque se você não tem história, você faz o que da vida? Nada, Nada. reclama. Reclama. E não é o nosso caso. Não é, não é. Eu sei que você não gosta de rótulos, eu É, adorei saber disso, sim. né? Mas eu te rotulando, você é uma Sim. pessoa LGBT. Olha, sabe que, como eu falei pra você, essa coisa da rotulação, né? Eu até falei anteriormente que a gente vem em uma geração que as pessoas têm se rotulado pra tudo, né? Sim, E antes a gente tinha tanto medo de rótulo, né? sim, Lembra, por exemplo, eu venho de uma geração e de uma região onde eu sempre fui muito rotulado. Rotulado, por exemplo, como o garoto que falava fino na escola, sim. né? Como, por exemplo, o garoto que no final da escola, da aula, apanhava na escola do nada, porque falava fino e porque era negro. Né? Então falou, cara, a gente tem muito isso no Brasil de Sim, rotular porque o cara é pobre, porque o cara é negro, porque o cara é gay, porque o cara é judeu, né? Porque o cara é feio, ou porque o cara é muito bonito. Né? Então essa rotulação, claro que a sigla é super importante, o trabalho que é feito hoje em dia é extremamente necessário e importante para se conquistar respeito, é importante ter justiça, sim, mas eu falo, cara, eu tenho tanto medo do rótulo, sabe? Porque às sim, vezes você pode ser simplesmente excluído por conta do rótulo, né? É como sim. rótulo de um produto no supermercado, tá lá exposto. E aí a dona de casa vai escolher se ela gosta daquele café pilão ou se ela gosta da outra marca. Olha, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Realmente faz total sentido. É E também você necessário. está revisitando o rótulo que foi colocado lá Lá atrás, né? atrás, né? E que na verdade eu sempre tive muito medo e eu sofri muito com esses rótulos, né? Na verdade, na minha infância, isso pra mim também foi um sofrimento, né? Uhum. Então hoje em dia falar, Rabelo, você, e aí? Eu sou ser humano, que amo ser humano, que amo a vida, que amo pessoas, que acredito no amor, Que né? Eu bom, acho que é isso, acreditar no que amor. bom. E vamos falar da sua infância? Ah, vamos, acho que é tão Vamos gostoso começar falar pela de infância. Vamos infância, falar de né? infância, Como é porque que eu foi sua gosto muito. infância? Infeliz. Sério? Infeliz. Por quê? Porque por conta, inclusive, desses rótulos, né, que me eram colocados, né? Eu vim de uma infância onde eu fui criado por vó, Sim, né? Minha avó, uma mulher de roça, uma mulher de terra, né? E aí fui abandonado por mãe, fui abandonado por pai. Minha avó me pegou no berçário, né? No hospital, me pegou, me levou pra casa e me criou, né? Então, assim, a eram minha avó. vocês dois? A minha avó, tinha as minhas tias, Sim. mas depois nós saímos daqui, porque eu nasci em São Paulo, nasci aqui Uhum. numa favela de São Paulo, chamada Favela do Sapé, que fica no Rio Pequeno. E aos 4 anos nós saímos de São Paulo e fomos morar no litoral, em Peruíbe. Só que Uhum. assim, no litoral, quando a gente fala litoral, todo mundo imagina a praia, né? É. Não, a gente Qualidade de vida. a minha avó, inclusive, saiu daqui por conta disso, porque ela vivia com a saúde muito debilitada, né? E o médico aconselhou ela a sair de São Paulo. Ela tinha um trabalho de faxineira, né? Trabalhava de faxineira, tal, numa empresa. E aí o médico aconselhou ela a sair de São Paulo para ter qualidade de vida no litoral. E ela falou: olha, comprei um terreno no litoral e vou embora para lá.
armou a barraca toda, tirou tudo, colocou no caminhão, falou quem quiser ir comigo vai, quem não quiser fica. E eu, como era o menor, né, tinha 4 anos, e a minha tia, que devia ter uns 12, fomos embora com ela. Os outros filhos ficaram por aqui, foi morar um na casa da madrinha, outro na casa de não sei quem, e meio que dispersou. Isso se deve muito também, gente, eu acredito, a minha ancestralidade, né, que é de escravos, Sim. né? E nós fomos colocados no mundo aprendendo isso. A separação, vai pro canto, outro vai pro outro, e tá tudo bem. Porque os escravos, a mulher tinha um filho, era vendido pra um senhorzinho, o outro ia pra outro Era uma canto. mercadoria, E era uma né? mercadoria. E até hoje em dia a gente vive esse sistema. A gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia eu tenho muito cuidado com essa cultura e com essa ideia da mercadoria humana. Então eu fui meio criado assim, eu fui meio que criado exatamente como uma mercadoria. A minha avó, pela história dela, porque foi o que ela teve da vida, né? Sim. Então a minha avó, quando ela me pegou pra me criar, hoje em dia eu entendo que a minha avó me criou meio que como um peso, né? Tipo, a filha foi lá, fez um filho, descabeçada, se perdeu, porque naquela época a mulher não tinha a sua liberdade sexual, Sim. né? Então era como se a mulher se perdesse. Essa mulher, ao mesmo tempo que a minha mãe, com certeza para ela foi um peso, né? Ter um filho naquela circunstância, onde a vizinhança falava, a vizinhança apontava a mulher não tinha valor, né, como ser humano e nem como mulher. Sim. Então, tanto que eu falo isso muito abertamente e sem mágoas, porque eu entendo também o outro. Hoje em dia eu entendo a minha avó, eu entendo a minha mãe, eu entendo todo mundo, né? Então, assim, nessa minha criação eu fui muito infeliz, porque eu não sabia administrar esses sentimentos, porque eu Sim. tinha um abandono de mãe, eu tinha um abandono de uma avó, né? E ao mesmo tempo, uma avó que me criava com valores tão maravilhosos, só que ao mesmo tempo com muito sofrimento, né? Porque a saída, por exemplo, de São Paulo para onde minha avó foi morar em Peruíbe, que na verdade Peruíbe é referência, ali onde eu fui criado era Itariri, que era a divisa, né? Itariri aqui no litoral, no nosso litoral sul, é colado com Peruíbe, porém é uma região rural. E quando nós Ok. chegamos lá, minha avó, por ser mulher de roça, minha avó sempre foi muito primitiva. No sentido, Bruna, de se virar com o que tinha. Copo não existia. Copo, para mim, por exemplo, era folha de bananeira, né? Isso é muito da nossa ancestralidade, né? A gente pegava água do poço, ia lá, tomava água na própria folha, porque não existia prato, muito menos. Então, assim, eu tive uma infância de extrema pobreza, que não era pobreza, era miséria, Sim. né? Então, Sim. assim, pra mim era muito difícil. Porque, por exemplo, na hora de tomar banho, eu sempre gostei de cheiro, sempre gostei de sabonete. E a região que nós morávamos era uma região muito arborizada. Então tinha muitas flores, muitas cores, muito verde, muita vida. E quando eu me via ao meio daquilo tudo, com tanta riqueza na natureza e tanta pobreza, eu tinha crises existenciais como ser humano, de não conseguir entender por que eu era tão miserável, que tipo, eu tinha que pegar a água, né? Hoje em dia a gente tem água da torneira, do chuveiro, que desce aquela coisa maravilhosa. Tanto que eu sou louco pro chuveiro. O meu chuveiro é o chuveiro mais top hoje em dia. Por Você quê? se permite. Me permito, porque o que eu tinha era a sobrevivência de ir no poço, pegar água, ir na mata, pegar madeira para acender o fogo, pegar a lata de água, esquentar na água, depois temperar a água para ir tomar banho, né? Então, pra mim, a minha infância ela foi muito E não é sofrida. nem de canequinha, né? Porque não tinha Porque não copo. tinha copa, era o que tinha, era lata de tinta que a gente pegava. Hoje fala-se muito em sustentabilidade, né? Sim. Cara, eu já vi na minha infância sendo sustentável, né? Hoje em dia é moda. Eu já vivo a sustentabilidade desde a década de 80, né? Então, assim, a minha história, eu tenho muito orgulho da minha história hoje em dia. Porque, como eu sempre digo nas minhas entrevistas, eu fui uma criança tão infeliz. E hoje, por exemplo, eu vim aqui pro seu podcast, que inclusive vocês gravam aqui na avenida mais famosa do país, se não do Sim. mundo, que é a Avenida Paulista. E isso pra mim cheira dinheiro, essa avenida, né? E estar aqui hoje pra mim é um presente, sabe? Porque eu tomei café da manhã no melhor hotel aqui na frente,
Um baita café da manhã com direito a espumante, já vem calibrado nas palavras. Eita, que bom, que Né? bom. E aí você... Mas você fazia essa projeção quando você era criança? Você sonhava com algo Eu diferente? tinha desejos sim, ter uma vida melhor. Quando eu falei pra você do sabonete, do sabão em pedra, que pra minha avó era muito natural. Pegar, por exemplo, não ter creme dental e pegar areia e escovar os dentes com areia. Né? Uhum, Então, escovar os dentes com sabão de pedra. Eu fiz muito isso, gente. Porque não tinha um creme dental. Minha avó não tinha dinheiro pra comprar, sim. né? E aí, eu sonhava muito. Eu fui ter televisão em casa muito tarde. Eu lembro que passava, inclusive na época, Rainha da Sucata, 1998, 99, se eu não me engano. Eu fui ter, acho que, aí não sei, mas acho que eu tinha uns 10, 12 anos, se eu não me engano, aí nas contas. Foi quando nós fomos ter televisão em casa. E aí sempre tinha um vizinho, né? Porque a zona que a gente morava, nós não tínhamos vizinhança. Então nós chegamos lá, nós praticamente fundamos o bairro. Porque quando nós chegamos, não tinha nem terreno, pra você ter uma ideia. O terreno que minha avó havia falado que tinha comprado era, na verdade, um brejo, onde, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que tinha até traíra. No traíra, gente, não é uma pessoa traíra, é uma espécie de um peixe, tá? Sim, sim. E a gente E que pegava. inclusive é muito bom. Maravilhoso. A gente pegava traíra no terreno pra comer, pra assar, porque nós ficamos morando durante muito tempo debaixo de uma lona nesse local Sim. e foi feito um picadinho no facão mesmo e nos socamos debaixo aquela lona, um calor do inferno, porque a lona esquenta. E passamos ali anos morando, né? Então, tinha sempre um vizinho que morava muito longe, que aí a gente tinha contato, esse vizinho tinha televisão. E aí eu ficava da janela, o vizinho ia, fechava a janela na cara da molecada, né, pra não assistir. E a televisão mexia muito com o meu imaginário, né? Com tudo isso, eu fui uma criança criado muito preso, né? Era uma forma que a minha avó tinha de proteção. Minha avó criou os filhos muito preso, né? Porque ela não tinha um homem dentro de casa para impor o respeito e ela tinha que ser a voz, né? Sim. E para ter voz, uma mulher naquela época em que era muito difícil. Então minha avó fez tudo de maneira tão linda e tão correta. Hoje em dia eu aplaudo tanto a minha avó, eu contemplo a vida da minha avó, sabe? Por ela ser essa mulher tão forte, tão guerreira, por ter me dado tantos valores. Eu lembro que, por exemplo, eu digo, e as pessoas falam assim, Rabelo, é sério isso? Porque, gente, eu conheço tanta gente, vocês não têm noção. Como eu conheço gente, tá? Aqui é a Deia, que é a nossa assessora, que pode me falar. Como eu conheço São Paulo inteiro. E na infância, eu não tenho um amigo de infância. Você Mas é porque acredita não tinha nisso? mesmo, né? A minha avó não permitia que tivesse amigos. Por exemplo, na época de escola, eu tentava fazer amigos, embora fosse muito difícil, porque as pessoas não gostavam de mim. As pessoas não criavam, como é que eu posso dizer, intimidade comigo, né? Mesmo porque naquela época, ter negro na escola era um número muito pequeno de negros na escola. Eu lembro que na minha sala de aula não tinha negros com o meu tom de pele, né? E nós Então, estamos falando de uma escola uma pública. escola pública, mas até hoje, quando a gente vê, né, a formação onde o branco lidera, isso se deve também a isso. Porque o negro, ele era limitado de ir para a escola, até por conta desse preconceito. Eu não tinha interesse de ir para a escola. Eu cheguei a estudar e ir para a escola porque minha avó chegou a ser merendeira da escola depois. Então eu era obrigado a ir para a escola e mesmo assim camuflava dela muitas histórias que aconteciam comigo, né, em bastidores e tal, para que ela não sofresse. Porque eu Sim. já via que para ela me criar era um peso. Se eu levasse esses problemas para ela, ela também não entenderia, né? Porque ela foi uma mulher sem formação também e sem condições de estudo. Então, Talvez tenha vivenciado situações até mais pesadas dentro da geração dela. dela, que a gente não sabe, não é verdade? Sim. Então, olha o sofrimento dessa pessoa. Então, assim, quando eu falo da minha infância, eu falo de maneira, hoje em dia, muito feliz e muito alegre. Porque eu fui uma criança tão infeliz, mas hoje em dia eu sou um adulto tão feliz. Eu lembro que na minha infância eu pedia sempre pra morrer. Eu sentava à noite na esquina de casa, em meio à mata, tal, é muito incrível que a natureza sempre foi uma forte aliada de força pra mim. Eu via muita força na natureza e eu pedia sempre pra morrer,
Porque minha vida era muito difícil, Sim. né? Como criança, era muito dura. Agora pergunta a garota, se eu quero morrer hoje em dia, claro que não, a vida tá linda, A vida é florida, né? florida. E eu acho que essa transformação foi por conta de toda essa história que eu vivi, né? Eu fiz a vida falar sim pra mim. Porque durante todo esse período de infância e adolescência, a vida dizia não, né? A começar dentro de casa. Eu falava pra minha avó, pode tal coisa? Ela não. Pode tal coisa? Não. Era sempre não, né? Tanto que nessa proteção que eu digo sempre que eu tive dentro de casa, que eu fui criado num casulo, né? Com muita sabedoria, porque a minha avó, ela é uma mulher muito sábia, entendeu? De mundo, mas muito inocente ao mesmo tempo, de muitas outras situações. E aí, mesmo na escola, quando eu tentava fazer uma amizade e tal, que eu falava, ai, passa lá na escola pra gente ir junto pra escola, aquela coisa de amizade mesmo. Chegava alguém no portão de casa, dona Domingas, o Beto tá aí? Porque no meu bairro eu sou conhecido como Beto, né? O Beto tá aí. Ela volta de onde você veio que não mora ninguém aqui com esse nome. Eu dentro de casa, eu ficava num ódio, porque ela não permitia. Qual era o receio Ela não dela? permitia. Você consegue identificar? Consigo, porque ela fez isso com todos os filhos, né? Aquela coisa da ancestralidade, de nós negros sermos criados sendo protegidos. Porque mesmo a nossa história do negro, quando ela é contada de que forma? Quando o negro era agradado, era para entrar em alguma armadilha dos senhorzinhos que fosse. Quando o negro era adoçado de alguma forma, era para depois ser levado pro tronco, Sim. né? Então a Sim. gente carrega isso na nossa pele, a gente carrega isso na nossa cor. As pessoas falam, Rabelo, você tá nesse período da sua vida se vitimizando, né? Porque quando eu falo que eu não gosto de rótulos, né? Ai, mas você é negro, tal. Mas eu sinto isso na pele. Eu sei que os meus ancestrais, a nossa geração vivia isso o tempo todo. Então a minha avó, por ser mulher de roça, que também de índios, da mistura de índios, sempre foi perseguido. Então era uma maneira de se proteger, de ficar num casulo ali quietinho e não correr riscos, Bruna. Sim. Faz sentido. Entendeu? Hoje em dia eu entendo e eu interpreto isso. Então, por isso, toda essa admiração. Quando eu falo, qualquer entrevista que eu dou, eu levo tanto a minha avó, porque eu me tornei o que eu sou graças às pessoas de boa vontade e graças à minha avó, né? Que te deu a base. Que me deu a base. E essa proteção dela foi muito importante pra mim, né? Eu lembro que, por exemplo, eu adorava ir à igreja, só que eu não podia ir à igreja. E nós tínhamos a Dona Cecília. Dona Cecília era a moradora mais antiga do bairro. Ela tinha uma venda, aquela venda que você ia lá, ela e o seu Zé Maurício, que era o marido dela, e nessa venda você ia lá, você comprava e era tudo anotado. Sim. Era tudo no bigode, né? Aqui, ó. Que era na confiança, palavra, Sim. né? Vou comprar, fim do mês venho aqui e pago. E nós não tínhamos dinheiro, então ela era pra gente um porto seguro nesse sentido de sobrevivência. Sim. E Dona Cecília era uma mulher alcoólatra, tá? Então, ela era muito maltratada pelo marido, pelos filhos, por ser uma mulher alcoólatra. Hoje em dia, eu imagino que a Dona Cecília devia ter muitas dores da vida. E Dona Cecília amava crianças, né? E o único lugar que eu podia ir era na venda. Então, com quem eu tinha amizade? Com a Dona Cecília. Porque eu ia lá comprar o pãozinho, né? Quando tinha alguma moeda, porque era raro. Mas eu ia lá na venda da Dona Cecília só pra admirar aquele baleiro antigo. Sim. De 4, 5 andares que girava. Aquilo mexia tanto com a minha imaginação, Bruna, que você não tem noção. E eu não tinha moeda pra comprar aquelas balas. Sim. E aí eu descobri que a Dona Cecília, ela ia pra missa, levava muitas crianças do bairro e enchia os bolsos de bala. E eu pedia pra minha avó pra deixar eu ir na missa com a Dona Cecília, só que minha avó não deixava. Um dia fui à venda da Dona Cecília, falei, Dona Cecília, bate lá em casa e pede pra manhã, porque a manhã, mulher baiana, Sim. baiano, né? Pede pra manhã deixar eu ir pra missa com a senhora. Ela, vou passar e vou pedir. Pediu uma, pediu duas, até que na terceira vez minha avó liberou eu ir pra a missa a primeira vez com a Dona Cecília. Foi uma festa. Dona Cecília alcoolizada, sinto até o cheiro do álcool da Dona Cecília. Até hoje, ela ia pra missa alcoolizada.
E ela ia com todas as crianças, no mínimo 10 crianças atrás dela. Ela tinha uma saia branca, naquela época era muita moda, saiões com vários bolsos. Sim. E ela colocava as balas e ia distribuindo pra gente. Eu senti amor da dona Cecília. E aí, quando eu entrei na igreja, Bruna, pra mim foi assim uma libertação. Tanto que eu sonhei em ser padre nessa época, né? Ali foi uma libertação, porque eu tava saindo de casa, eu tava saindo debaixo das asas da minha avó, ela me liberou. E quando eu cheguei na igreja, pra mim foi o maior encontro de vida, de fé. Ali eu encontrei, eu consegui despertar minha fé. Eu devia ter já uns 8 anos, 8, 9 anos de idade. Eu consegui despertar minha fé, eu consegui criar uma intimidade com Deus. E a partir dali, eu entendi que eu poderia tudo através da minha fé. Só que ao mesmo tempo, a igreja também pra mim foi maravilhosa, porque ali eu via ouro, eu via luxo, o que eu não tinha, porque a minha criação era um barraco de madeira, telha brasilite e chão de terra, já Sim. nesse tempo. Então, quando eu via os palhos com aqueles catiçais de ouro, eu falava, gente, é muita riqueza, Eu é quero, muita eu quero lindeza, eu estar quero nesse viver lugar. isso, eu quero estar neste lugar. E aí eu entrei na catequese. Logo em seguida, fiz anos de catequese. Os conventos, pra mim, era o encontro aos domingos, que era a coisa mais maravilhosa. Porque eu saía do meu barraco, saía do chão de terra, e eu tinha um momento de felicidade no local onde eu me sentia gente. Eu me sentia pertencendo, Sim, né? E sim. aí, com tudo isso, foi nesse período todo incrível, todo maravilhoso, mesmo na labuta, mesmo nas dificuldades. A minha avó era uma mulher que ela me batia muito. Eu apanhava muito. E ela me batia por qualquer motivo, né? Hoje em dia eu entendo que as frustrações dela foram tão inúmeras por maltrato nos relacionamentos que ela teve. Uma mulher que saiu muito cedo de casa também, né? Porque a nossa história também conta, né? Que essa coisa de mandar um negro para um canto, um negro para outro, nós nunca tivemos apego. Nós fomos criados aprendendo a ser separados. Sim. Tanto que a gente vive essa história até hoje, né? Dessa separação. A gente não tem essa unificação por conta disso. Tem mudado essa história. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma família negra com amor, com respeito, com essa união que nós precisamos. E nós precisamos criar isso, né? Mas foram coisas que eu não tive, né, na minha infância. E, infelizmente, fui privado disso na vida. E como veio esse amor às flores, assim? Enquanto você se descobriu como um florista, que você quis fazer isso, de onde veio essa inspiração, já que faltavam referências ali próximos de você? Então, eu falo que na vida nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê. Tanto que a minha vida, nada do que eu vivi me pesa hoje, tá? Porque assim, como eu falei pra você anteriormente, minha avó era uma mulher de roça, né? A gente, por muitos tempos, nós tínhamos que plantar para poder comer. E a minha avó sempre entendeu tudo de roça. Ela sabe a época do milho, ela sabe a época do feijão, né? Essa geração escravocrática, foi eles que construíram o mundo, Sim. né? E aí, pela minha avó ser uma mulher de roça, por saber plantar, ela me levava junto. Eu lembro que teve um período que a minha avó, ela pegou um pedaço de terra e a minha avó sempre foi de rolo, né? Naquela época era rolo. Ah, ó, tem um pedaço de terra que invadir, a senhora não quer ficar? O que a sim. senhora tem? Ela tem um rádio, ela tirava o que não tinha dentro de casa, porque já não tinha nada. Mas se tivesse um rádio, ela dava por um pedaço de terra. E olha como é a Entendi. ancestralidade, que os escravos sempre fizeram qualquer coisa por um pedaço de terra. Porque nós nunca tivemos. Sim. Tudo que era nosso de direito foi tirado. Entendeu? Tanto que você vê o povo. E também associada à questão das raízes, né? Porque a raiz africana é a África, não é o Brasil. E a terra está muito associada a essa questão de fincar raízes. Mas o que eu vejo hoje em dia, por exemplo, eu tava tomando champanhe agora no café da manhã, que hoje em dia eu faço isso por um acerto de contas, a gente tem que se igualar sim, porque a vida é muito desaforada com a gente. E aí você tem que chegar na vida e ser mais desaforado ainda com ela. Tava no hotel aqui na Paulista, todo mundo branco.
tomando um café da manhã. E aí, do nada, aparece uma família negra, eu acho que africanos. E um falando muito, muito pouco português, só eu sentado neste hotel tomando café da manhã, todos brancos, não tinha um negro. E aí chegou essa família de africanos, porque a África, gente, tem pobreza, mas tem muita riqueza também, Sim. tá? Porque nós viemos reis no mundo. Sim. Existem reis africanos, existem rainhas africanas. As pessoas não conhecem direito a história da África. Tá? Porque as pessoas acham que o negro é só pobreza, e não é, né? E aí, tomando esse café da manhã agora há pouco, um me perguntou, e muito pouco, onde estão os negros do Brasil? O que eu vou responder pra esse homem, gente? Ele tomando café da manhã, vindo ao Brasil, né? Vendo só brancos, eu o único negro, o que eu respondo pra esse homem? Eu não tive sei. resposta. O que Não você tive resposta. respondeu pra ele? Porque os negros estão nas vilas favelas no domingo. Entendeu? Eles continuam lá, né? Que continua sendo, até hoje, gente, os casarões. Aonde? Nas regiões centrais. Os casarões estão na região central, né? O povo tá na periferia. Sim. O que é muito triste. Eu quero ver o meu povo nesses lugares de poder. Né, nesses lugares sendo existentes. Então, quando eu vejo toda a minha história, tudo isso está muito alinhado. Então, não tem que ter raiva da minha avó, não tem que ter tristeza, não tem que ter mágoa da minha avó, né? Mesmo porque a minha avó só me trouxe benefícios. Olha no que ela me tornou. Né? Por ela ser uma mulher de roça, eu lembro que nós morávamos nessa época num barraco já, e como eu te falei, esse terreno era um terreno que era brejo. Sim. Nós fomos aterrando aos poucos, com terra que a gente pegava, e ela no carrinho de mão, ela em lata. Até hoje eu sou capaz de sentir os calos daquela criança pequena, carregando o carrinho pesado que mal aguentava arrastar o carrinho para tentar aterrar aquele terreno, né, para construir um pequeno barraco ali que até que foi construído. E pra gente era uma grande felicidade, porque a gente tinha um cantinho nosso onde não chovia, não tinha goteira, mas no entanto, quando chovia era enchente, e a enchente era certa. E a enchente, tipo assim, acabava com pouco que tinha. E eu lembro, muito criança, a minha avó chorando com aquela cena, né? Ela já era merendeira numa escola pública lá no bairro. E aí ela passava a noite inteira distribuindo baldes, porque chovia por todo o barraco, era água do céu e da terra. Sim. Né? E aí minha avó saía pra trabalhar no dia seguinte, ela sempre acordou muito cedo. 5 horas da manhã, tanto que até hoje eu acordo nesse mesmo horário. Porque minha avó nunca permitiu que eu dormisse mais do que 5 da manhã. 5 da manhã era horário de acordar. Acordou, tá na hora. Ela fala, acorda, porque passarinho que não deve nada pra ninguém já tá voando. Né? E eu já acordava junto. E aí, Bruna, ela saía pra trabalhar a noite inteira em claro, e ela falava, olha, quando eu chegar, eu quero essa casa toda arrumada. Sim. Bruna, ela saía. Eu lembro que nessa época a gente já tinha conseguido uma televisão preto e branco. Eu assistia, ligava a TV, tinha o programa da Xuxa. E a Xuxa aparecia com aquele café maravilhoso, né? E a minha avó deixava tudo já por escrito, olha, falado. Vou sair, quando eu voltar eu quero essa casa toda limpa após uma enchente. Eu ia ligar pra minha TV, assistir o programa da Xuxa, aquele café maravilhoso da Xuxa. Quem quer pão? E aí eu olhava para aquilo e falava, cara, que coisa maravilhosa. Eu quero viver isso. E aí eu ia pegar o arroz que tinha no dia seguinte, né? Colocava em cima da mesa, né? Em qualquer pote, porque era pote, não tinha prato. Pegava um copo de água com açúcar, tá? Não era copo, era lata de massa de tomate, que eu não vou falar a marca, mas era isso. Sim. Tudo pegado no lixo, viu, gente? Sentava ali e vivia aquele meu momento com a Xuxa no café da manhã. Terminava aquele período tal, eu ia limpar. Era um momento de felicidade. Era um momento de felicidade. Aí eu ia limpar a casa e deixar da forma que a minha avó queria, porque eu sentia o sofrimento da minha avó. E aí, só que era lama, porque a gente não tinha piso, era Sim. lama. E a hora que molha a lama, o barro vira uma lama que você não consegue dar conta. Pegava um pano e saía secando, batendo o pano. Aquilo demorava pelo menos o primeiro período da manhã, pra eu tentar dar conta. Olhava para um lado, olhava para o outro. Eu ia nos lixos na vizinhança e pegava essas latas de óleo, do que tivesse. Trazia, depois de tudo arrumado, né, secado tudo, a lama retirada, pegava as latas e eu saía na mata
Porque eu sempre fui muito beneficiado. E eu pegava as flores e colocava dentro daqueles vasos. Para dar uma leveza para Que quando minha avó legal. chegasse dentro de casa. Que E aí eu massa. conseguia ver um sorriso na minha avó. Porque além da casa estar limpa, ela Seca, estava florida. florida, entendeu? E então acho que esse amor veio muito por conta disso, porque as flores, elas fizeram com que eu não me perdesse de mim mesmo, né? A história que a minha avó construiu pra mim me fez com que eu não me perdesse de mim, né? Depois da fase de adolescente e adulto, né? E aí depois, já aos 15 anos de idade, eu fui trabalhar no supermercado como pacoteiro, 14, 15 anos, nós tínhamos lá aquela guarda-mirim na cidade que te empregava, né? E a minha avó sempre falava, filho meu tem que trabalhar. Então, assim, trabalhava de qualquer forma, era ajudando na casa, era limpando a casa. Só que nisso ainda também eu tive um outro, uma outra fase na minha vida, que eu tive uma tia que faleceu aqui em São Paulo de parto de um primo meu. E aí, a minha vida foi ainda mais infeliz nesse período ainda de criança. Por quê? Porque minha avó veio pra cá, pegou essa criança e levou pra criar. Né? Porque minha avó tinha aquele ditado: onde come um, come dois. Hoje em dia, nas grandes capitais, esse negócio de onde come um, come dois, não funciona mais não, viu, gente? Hoje Porque é assim, onde come não um, come um, não come dois. Exatamente. Então, a minha avó, nessa crença dela, ela pegou esse meu primo. Ela saía pra trabalhar, e quem que criava o moleque? Eu. Uma criança cuidando de outra criança. Então tinha responsabilidade ainda mais. E eu não tinha tempo pra nada. Porque minha avó chegava e ela me cobrava. Olha, Você não estava na escola nesse período, ou já estudava? eu já estudava, só que eu tinha uma tia, aliás, tenho essa tia que ela é viva, porém essa minha tia era muito irresponsável, então sobrava muito pra mim, né? Hoje em dia, fala-se que uma mulher na periferia, aquela funkeira que gosta de curtir a vida, que tem a liberdade sexual, Sim. ela é o quê? Piriguete. Naquela época era piranha. Piranha, biscate. Mudou o nome e ressignificaram até... Porque hoje ser piriguete não necessariamente é algo pejorativo. Às vezes você se coloca na posição de piriguete consciente. Consciente, exato. Mas a minha tia, coitada, ela só queria viver, entendeu? Ela queria viver a liberdade sexual dela, né? E ela viveu muito. No entanto, em uma cidade pequena, em um bairro pequeno, isso era mal falado. Sim. E aí, eu pegava, ao mesmo tempo, esse preconceito da minha tia. Porque o povo falava da minha tia, mas falava, ó, é a tia dele. Entendeu? É Sua um tia é preconceito isso. por tabela. Sua tia é aquilo, entendeu? Então, gente, eram vários sofrimentos meus. E aí a minha tia não tinha muita responsabilidade. Ela conheceu o cara, desaparecia dias. E a minha avó também sofria com tudo isso. Então, gente, era muita tragédia, entendeu? Era muito conto de Nelson Rodrigues que eu vivia ali dentro. E aí minha avó pegou essa criança pra criar, que na verdade é o que criava, né? E ele foi crescendo também, era muita história, e era como se fosse um irmão pra mim, ele, né? E nós fomos criados juntos e dentro de casa nessa missão de todo mundo fazer tudo. Minha avó não rotulava porque era homem, porque era mulher, por exemplo. Nós tínhamos que lavar nossa roupa, nós tínhamos que lavar nossa louça, panela era areada em casa por nós, porque minha avó saía pra ganhar o sustento e nós tínhamos que arear a panela, fazer tudo. E a minha avó falava, eu lembro que ela sempre falava, eu estou te criando para você ser gente no mundo, né? E aí nessa criação, claro que sempre trabalhando, sempre guerreando, sempre batalhando, porque eu gostava do sabonete, eu não gostava do sabão em pedra para tomar banho, então eu corria atrás do meu. Carpia quintal da vizinhança, limpava jardim, porque era uma coisa que eu sabia fazer por conta da minha avó, né? Sim. Que ela me ensinou tudo isso. E aí, entrei nesse supermercado, foi o meu primeiro trabalho que eu falei, nossa, que legal, eu tenho um emprego, eu tenho um registro. E eu entrei como pacoteiro no supermercado. E como esse meu amigo falou pra mim, ontem, Deus sempre gostou muito de mim. Porque eu chegava nos lugares, as senhorinhas me adoravam, né? E aí, no supermercado, trabalhando como pacoteiro, eu ganhava muita caixinha. Né? Com essa caixinha eu comprei minha primeira bicicleta amarela, que não era uma Brasília amarela. É como se fosse gorjeta. As gorjetas, exatamente. E aí comprei minha primeira bicicleta, aprendi a andar de bicicleta sozinho, aprendi a andar de bicicleta em descida,
tá? Porque eu achava quando criança que eu descendo ali a descida, a bicicleta tava em movimento. Quando chegava lá embaixo, se quebrava inteiro, porque eu não tinha noção que eu tinha que pedalar. E essa bicicleta que eu aprendi era a bicicleta de quem? Não tinha. Era do pedreiro, que nessa época minha avó já tava fazendo uma construção de um cômodo, então o pedreiro ia pra lá e eu pegava a bicicleta dele pra treinar sozinho. Então muitas coisas na minha vida eu aprendi sozinho, na raça. Né? E aí, Pela vontade. Pela vontade, pela força de conseguir, de fazer. Hoje em dia eu vejo as pessoas, elas desistem muito fácil da vida, né? E quando na verdade tudo que a vida nos pede é coragem. A vida pede pra gente o tempo todo coragem. Sabe o que me derruba hoje em dia, Bruna, depois de adulto? Nada. Porque eu tenho um forte aliado, a coragem. E aí, nessa coisa de trabalhar no supermercado, muito realizado, porque aquela época era muito orgulho para uma pessoa pobre ela ser falada no bairro como ter um filho trabalhador, né? Os vizinhos falavam, os vizinhos apontavam. E né? de carteira assinada? De carteira assinada, nossa, era demais. Nossa, e a minha fama era essa no bairro. O filho da Domingas, o moleque trabalhador. E chegava em casa, porque em bairros pequenos as pessoas se encontram, né? E chegava, ô, dona Domingas, encontrei o filho da senhora indo pro trabalho. Ô, moleque trabalhador. Isso dá um orgulho danado, né? Isso dava orgulho. Não era você ter um iPhone, que era o tal, era você ser trabalhador. Sim. Entendeu? Isso era o Sim. máximo. E eu ficava muito feliz daquela criança infeliz que a minha avó, muitas vezes, as pessoas na família falavam, esse moleque não vai te dar em nada. Eu fui criado sem expectativa nenhuma. Isso foi maravilhoso pra mim. Hoje em dia que isso foi maravilhoso. Porque, por exemplo, os tios chegavam em casa fim de ano, naquelas comemorações, e falavam, menino, vai lá e pega um copo d'água. E eu era rebelde, falava, não vou pegar não. Falava, mãe, a senhora tá criando esse moleque não vai dar pro que presta. Eu ouvia muito isso. Final de ano, pra mim, era sempre um peso saber que ia os filhos da minha avó pra casa e que eu ia ter que ouvir isso, porque pra mim, como criança, era muito doloroso. E eu falava dentro de mim, vai ser tudo o contrário. Tem que ser, né? Entendeu? E aí, trabalhando nesse supermercado, tal, transformando a minha vida, eu conheci a dona de uma floricultura dentro desse supermercado, a Roseli Bispo. E a Roseli falou pra mim, Rabelo, na época todo mundo me chamava de Roberto, porque é Roberto Rabelo. Roberto, vem aqui me ajudar na minha loja, porque eu entendia de plantas. Sim. Eu ia na hora do almoço, molhava as plantas dela, deixava a floricultura linda, sem nunca ter tido aquela vivência naquele ambiente. Ali foi o primeiro lugar. E a mãe da Roseli não gostava muito de mim não, viu? Ela fazia boca torta pra mim, porque eu era o negro pobre da periferia, eles moravam no centro, né? Eu era o negro pobre da periferia, tipo, andava tipo de chinelo quando tinha, né? Porque as minhas condições não permitiam nem um chinelo, pra vocês terem uma ideia. Fui muito pra escola descalço, gente. Chegava na escola descalço, sem chinelo, e escondia os pés. Sabe, para as pessoas não verem. Na hora do recreio, eu não saía pro recreio. Para as pessoas não verem que eu estava na escola descalço. Sim. Então, a minha vida sempre foi muito esforço, muitas tentativas. E aí, nesse período, eu fui mandado embora do supermercado. E por pura tolice, porque na época a gerente do supermercado me adorava. No entanto, ela falou, olha, eu mudei a sua folga, tá? Eu me sentia tão bom. Sabe aquela coisa de você se sentir a última cocada do pacote? A Sim, última bolacha? Bolacha. E aí, ela falou, olha, eu mudei sua folga. Eu falei, mas como você mudou a minha folga? Eu tenho um compromisso, você não pode ter mudado a minha folga. Ela, mudei. Eu falei, então, eu quero minha folga tal dia. Ou você coloca a minha folga tal dia, ou você pode me mandar embora. Porque eu pensava, não vai me mandar embora, eu sou muito bom. Eu sou o melhor pacoteiro que o supermercado tem. Eu tinha comprado uma bicicleta. Olha o afronta do ser humano, tá? Com 13, 14 anos de idade. Né? Ela, então tá, você pode pegar suas coisas e ir embora. Eu desacreditei, porque eu era muito bom. Falei, como que ela me mandou embora? E aí, essa coisa, né? Eu era trabalhador, eu era falado no bairro, a minha avó tinha orgulho disso. Falei, cara, o que eu vou fazer? Fui mandado embora. Eu tenho que acordar cedo e eu tenho que ter um destino, tenho que ter um lugar pra ir. Sim. E aí, essa moça dessa floricultura falou, vem pra cá, faz uns bicos comigo, né? Que eu te dou uns trocos. E os trocos que nunca apareciam? Eu ia todos os dias, saía cedo, fazia o horário do trabalho, porque minha avó não poderia saber que eu estava sem emprego. E os trocos que não apareciam? Nunca.
E aí eu ajudava. A mãe dela, como eu falei anteriormente, não ia muito com a minha cara, porque eu chegava de qualquer jeito, não tinha condições financeiras de ter uma roupinha bacana, legal. Chegava desprovido, né? O meu cabelo era praticamente um ninho de passarinho, porque era aquele cabelo gigante, não tinha dinheiro pra cortar cabelo, né? E aí eu fui indo, até que um dia, naquela época, gente, a floricultura delas era do lado de um cemitério. E você ter uma floricultura do lado do cemitério, cara, era sinônimo de dinheiro garantido. Elas ficavam pedindo pra alguém morrer. Porque uma coroa de flores era como se você garantisse o caixa da semana. Sim. Um dia tô eu dentro dessa floricultura, chega um casal. Tudo bem, você faz coroa? Faço coroa, sim. Ela falou, então, você pode providenciar uma pra mim? Mostrei os modelos, eles escolheram, coloquei. E aí tinha saído a dona com a mãe. Sim. E eu estava sozinho na floricultura. Abri tudo o material, peguei o suporte pra montar a coroa e comecei a fazer a coroa. Elas chegaram, a mãe dela, imediatamente, tipo assim, o que sempre faz com nós negros, né? Não vale lembrar, gente, que eu não estou me vitimizando, mesmo porque eu não sou vítima. Eu já ultrapassei esses limites. Sim. A mãe chegou e falou, moleque, o que você tá fazendo? Eu me assustei. Né? Mesmo porque eu me sentia muito excluído da sociedade e eu me sentia de fato invisível. Né? Durante muito tempo na minha vida, eu me senti uma pessoa invisível. E aí a mãe dela chegou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, é que esse casal chegou e, tipo, daquela maneira bem, né? Quietinha e tal, e me pediu uma coroa de flores. Ela olhou pra mim e riu. Ela, e desde quando você sabe fazer coroa de flores? Eu falei pra ela, eu vendo a senhora fazer. Eu nunca tinha feito. Vendo a senhora fazer. Essa mulher me abre um sorriso de um lado pro outro. Nesse dia, essa mulher foi a melhor pessoa da vida pra mim. Ela me deu roupa, me levou pra almoçar na casa dela, que era um sonho sentar na mesa dela. Tá? Porque eu só ia lá quando ia entregar alguma coisa na hora do almoço, via elas comendo aquela mesa posta, que eu achava o máximo. E aquele dia ela me permitiu sentar na mesa dela, porque eu tinha salvado o caixa da semana dela. Entendi. Eu fiquei numa felicidade e ali eu me dei conta que eu precisava sempre mostrar pro outro o meu valor. Né? E aí passou tal. Saí dessa floricultura depois, porque não me rendia mesmo dinheiro. No entanto, eu vi que era uma área muito promissora e muito rentável, né? Eu tive essa percepção. E aí fiquei lá no litoral, rodando para um lado, rodando para o outro, tentando Você tinha a vida. quantos anos? Aí eu já tava nos 14 para 15 anos já. Ok. E sempre trabalhando porque era uma criança, né? Sim. E naquela época, gente, 13, 14 anos, quando a gente fala criança, eu era criança mesmo. Eu não tinha uma mente desenvolvida. Eu era criança de inocente, criança mesmo. Sim. Não tinha maldade, não via maldade nas pessoas, né? Mesmo pela criação que eu tive, porque a minha avó, embora seja uma mulher muito sábia, a minha avó é até hoje uma mulher inocente. Inocente de maldade do outro, né? Embora ela saiba que ela existe, só que ela não sabe, por exemplo, se defender Sim. da maldade. A maldade acontece com ela até hoje, porque ela não sabe, não desenvolveu essa defesa, né? Do mal que o outro pode causar. E aí, nessa fase e tal, eu ali no litoral tentando trabalhar em outros supermercados, porque cidade litorânea, gente, só tem trabalho em época de temporada. Sim. Né? Passou a temporada, não tem trabalho. Então enchi muita laje, cheguei a trabalhar de garçom, eram bicos que eu ia fazendo pra sobreviver. Carpia um quintal aqui, uma roça ali, mesmo porque um jardim, por exemplo, era muito disputado. Todo mundo queria um jardim. Eu tinha um jardim lá de um cliente fixo que ficou comigo por muito tempo, seu Heitor, e Dona Maria Luísa, que era um casal de professores aposentados, né? E eles me ajudaram muito na vida, muito, porque eles me ensinaram o valor de um livro, eles me ensinaram o valor do estudo, Sim. né? Tudo através deles. Então Deus sempre colocou pessoas muito maravilhosas no meu caminho. E aí esse período já foi um período político. Período político também em cidade pequena é o máximo, que você consegue fazer uns trocos,
né? Sim. E era aquela época que podia rolar o jabá. Eu sempre falo que eu chego tarde, né, nas coisas. Porque hoje em dia que eu tenho prestígio no mercado artístico, que eu poderia levar já pra muito político, né, ideia? Já não pode mais. E naquela época tinha um candidato a prefeito na nossa cidade chamado Mário Muro, que hoje em dia é um amigo. E não sei o porquê, eu entrava, a vida sempre me abriu caminhos. Tanto que essa coisa da minha avó não deixar eu ter amigos, né? No meu bairro eu não tinha. Então, quando eu fui trabalhar na cidade, eu comecei a construir amigos só na cidade. Né? Então eu conhecia o prefeito, conhecia a mulher do prefeito, porque ia no supermercado, comprava, e fui criando aquele vínculo. E as pessoas sempre gostavam muito de mim. Né? Então ia criando um vínculo ali. E foi onde eu fui construindo minhas amizades. Então, assim, eu já conseguia sair daquela minha realidade do meu bairro para a realidade do centro. Porque eu via as pessoas do centro como pessoas ricas. Olha isso, a mentalidade. Não eram ricas, eram pessoas que trabalhavam, moravam numa região melhor, mas não era. Mas, pro meu ponto de vista e pra minha realidade, essas pessoas eram ricas. Sim. E aí, nesse período do político, eu fiz uma amizade muito maravilhosa com a Naná Martins, que é minha amiga até hoje, toda a família, a mãe dela, nossa, a mãe dela muitas vezes não tinha comida na minha casa, eu chegava na hora do almoço. Dona Maria, que é viva até hoje, tanto que Dia das Mães, Páscoa, Dona Maria sempre recebe o meu mimo lá. Porque Dona Maria, ela foi assim, uma pessoa incrível naquele período da minha vida. E aí Dona Maria falou, filho, eu vejo você aqui em Peruíbe, você rala, você tenta de um lado, tenta do outro, por que você não vai embora para São Paulo? A gente tinha acabado de sair de um período político em que os nossos candidatos que a gente estava apoiando, eles perderam, né? E aí todo mundo se lascou, né? Sim, Porque é sempre assim. a gente tinha perspectiva de futuro, de trabalho e tudo mais. Isso é muito comum. E essa época política, inclusive esse candidato a prefeito, ele tinha contratado para fazer todos os comícios, acho que eles fechavam pacote com esses artistas, o Júnior Andrade, hoje atual marido de Xuxa. Sim. Então nós íamos para todos os comícios, e aí os churrascos, eu tava misturado, né? Nessa época, eu já tava meio rebelde com a minha avó, porque aí eu já saía, mesmo sem autorização dela, porque eu queria voar, entendeu? Eu tava conhecendo outros mundos, e a minha avó já não permitia isso, porque minha avó sempre falava, bate na mesa quem põe o pão, e você vai ter, quando você pôr o pão aqui dentro e que você tiver a sua casa, aí você manda em você. E quando você completar 18 anos, aos 15, gente, eu já tava querendo voar, né? Pra Então, frente. e eu já tava muito em conflito com a minha avó, porque eu já tava afrontando a minha avó nesse sentido, de querer outro mundo, de querer outras coisas, né? E aí, nesse período, eu tive uma briga com uma tia minha. Isso eu nunca contei em lugar nenhum. Olha, Eu tive uma briga com uma tia minha, porque eu saí nesses comícios pra ir no show do Zezé de Camargo e Luciano. Eu contei isso pro Zezé no litoral. E aí eu fiquei. Só que aí eu pegava o tênis da minha tia, porque eu não tinha. E a minha avó, mesmo com. A minha avó fazia tudo pra minha tia, pra ver se a minha tia entrava no eixo. Então a minha avó comprava o tênis pra minha tia, não sei quantas parcelas, pra ver se minha tia aquietava dentro de casa. Olha isso. Mas ela ia usar esse tênis onde? Então, enfim. E aí, o pobre, gente, o pobre não é de Deus. Porque naquela época, eles catavam o tênis e colocavam em cima do guarda-roupa e só saía se tivesse com tênis com alguma coisa especial. Quem era o bonitinho que catava o tênis da minha tia, como eu ficava lá na caixa, eu saía, por exemplo, pra ir pra esses comícios, eu tinha uma calça preta de nylon, que eu não sei nem onde eu arrumei, que eu achava ela muito a top, né? E uma camiseta qualquer, e o tênis da minha tia pra ir nesses eventos, porque eu achava que eu precisava estar naquele meio. E vocês calçavam o mesmo número? Ou Menino, não? eu acho que um a menos, porque sempre ficava muito apertado. Ficava Eu muito imaginei. apertado. Muito apertado. E eu pegava o tênis da caixa. Um dia eu cheguei em casa de um comício, né? Antes eu tinha ido no show do Zezé de Camargo e Luciano. Tava uma chuva no final, eu cheguei em casa 3 horas da manhã. Era barraco, né? Que a gente morava naquela época. E aí, não, desculpa, não era barraco, já era o cômodo ali de cimento e tal. Bati na janela uma chuva. Bati, e nada da minha avó abrir a porta. Ela falou, e aí ela só gritou de lá, volta de onde você veio, que lá devia estar muito bom. Devia ser 3 horas da manhã, menina. Primeira vez que eu dormi fora de casa. Um show do Zezé de Camargo e Luciano. Pois Depois é. tive a oportunidade de contar pra ele. Aí, beleza. Aí,
rolou esses comícios, pegava esse tênis da minha tia, porque eu não tinha nem chinelo. Aí um dia eu cheguei do comício, do show do Juno, inclusive que teve, tirei o tênis fora já e entrei na ponta do pé. Só que a minha rua não era uma rua asfaltada, era uma rua de barro, né? Então o tênis devia ficar marcado, né? E minha tia percebeu. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta bem de mansinho, ela ligou a luz. Ela veio pra cima de mim. Você é infeliz, você tá usando meu tênis, aquela coisa, gente, da pobreza, porque a pobreza, ela gera violência, né? E essa minha tia me socou. Eu não sei o que eu fiz. Eu catei a primeira coisa que tinha na minha mão e soquei em cima dela e saí correndo. E aí eu voltei, que era um bairro vizinho, fui pra casa do candidato a vereador na época que nós estávamos apoiando. Sim. E aí fiquei lá uns bons dias, né? Aí depois eu apareci em casa, tal, depois acho que de algumas semanas, umas 2 semanas, minha avó tava estendendo roupa. E aí ela falou, você apareceu? E pra mim foi a maior dor que eu senti na vida, gente. Porque ali, minha avó só falou assim, ela tava estendendo roupa e ela falou, olha, eu acho melhor você arrumar um canto pra você. Porque você e sua tia, vocês entram muito conflito, tal. Então acho que é muito necessário que você ganhe o mundo, ela falou pra mim. Ela falou que eu acho muito preciso que você ganhe o mundo. E me doeu muito. Eu lembro que foi a maior dor que eu senti na vida. Porque mais uma vez alguém estava desistindo de mim. Sim. Né? E aí eu lembro que eu fui, era uma pista, uma estrada muito longa, que até hoje, todas as vezes que eu vou até o litoral, minha avó ainda mora lá, eu preciso fazer esse percurso, toda vez que eu volto lá. Eu preciso fazer esse percurso, eu preciso passar, ir na casa que eu fui criado, eu preciso toda a vida vivenciar isso, pra eu nunca me esquecer de onde eu vim. E a minha avó falou isso, eu fui pra casa desse vereador, né? E aí esse vereador, muito gentil, ainda tava rolando a campanha política, tudo mais, né? Fiquei conveniente, na né? casa dele, ele me acolheu. A mulher dele, que é minha amiga até hoje, a Lana, a Luana, o Luan, que é pastor de igreja, são meus amigos até hoje, né? A Luanda, uma família incrível. Eles me acolheram tão bem, tão bem, tão bem. Eu lembro que o Luan era uma criança, hoje em dia é um homem com filhos já. Ele dividia o pão com mortadela dele do café da manhã. E eu achava aquilo tão carinhoso, porque eu não tive esse convívio familiar, né? Então aquele período pra mim foi muito importante. Só que tava chegando os fins das eleições. E eu era panfleteiro, já tinha essa minha amiga Nana Martins, que hoje em dia mora em Brasília, a mãe dela. Então foi tudo esse período muito turbulento, né? E eu ali sobrevivendo à vida, guerreando. E até que chegou o fim das eleições, o Carlão perdeu, que inclusive ele faleceu, e eu não tive mais casa pra morar. Aí o que eu fiz? Fiquei na beira da praia. Morando na beira da praia, tomava banho por lá mesmo, e pra comer eu ia na casa da Dona Maria. Sim. Que era essa mãe da Nana Martins, minha amiga, que conheci também nessa época de campanha política. E Dona Maria é sempre muito gentil. Aí ia lá, ajudava a Dona Maria. Minha avó sempre me ensinou, vai na casa de alguém, filho, você come e lava uma louça. Não receba nada de ninguém de forma gratuita. Entendeu? Porque a vida é via de mão dupla. Tudo que vai tem que vir. Tem que voltar, né? Eu sempre, com esses ensinamentos da minha avó, sobrevivendo a vida com os ensinamentos da minha avó. E aí, Dona Maria pegou, ela via a minha luta, tentando trabalho no litoral e não conseguia. Ela, filho, por que você não vai pra São Paulo? Você tem família lá, tem tios lá, tenta ir pra São Paulo. Só que com essa história de família sempre muito separada, né? Tal, tanto que nós vivemos todo esse período no litoral sozinhos, eu e minha avó praticamente, né? Que eu sempre falo muito eu e minha avó, porque minha tia, né, se virava por lá, corria e tal. Eu acho que era até uma forma que ela tinha de não vivenciar toda essa dificuldade, né? Então ela também fazia os corres dela. E aí eu falei, Dona Maria, não sei, porque eu tenho medo dela então. Eu tenho um genro, e aí Dona Maria falou, minhas filhas todas se deram bem em São Paulo. A Silvana, a Silvia, que morava aqui, a Naná ainda morava lá, que era minha amiga, inclusive, né? Se deram bem. O marido da Silvana, ele tem uma fábrica de barbante, fica no bairro do Butantã. Bairro perto de onde eu fui criado, mas eu não tinha nem noção, né, tal. Porque eu não tinha vindo pra São Paulo depois que saí. Por que você não vai pra lá? Tenta, filho. Eu vou tentar com ele pra ver se ele coloca... Ele tá precisando de um caseiro. Pra ver se ele te coloca como caseiro lá. Sim. Aí você ganha um salário, você vai morar lá, você não vai... Ela planejou toda a minha vida, eu achei maravilhoso. Eu ia no almoço, na Dona Maria, ela me dava comida, ela foi um amparo muito importante pra mim naquele período. E eu achava ela o máximo, porque eu achava que ela era rica, né? Morava no centro, ai que legal, tem amigos ricos tal, né, que me apoiam, que podem me acolher.
E aí, Dona Maria, eu lembro que eles chegaram lá na casa dela, a filha com o marido, e aí eu fiquei, né, fora, ouvindo o papo, e ela tentando convencer pra me ajudar. Ela só queria ver eu me dando Sim. bem, porque ela reconheceu o meu esforço. E ela leva ele não, aí ele, não, Dona Maria, esse moleque é de menor, não sei nem quem é a família, porque eu vivi o tempo todo, gente, até hoje em São Paulo, perguntar pra assessora, pra todo mundo em São Paulo, ninguém sabe quem é a minha família, não conhecem, as pessoas conhecem eu, e sempre me abriram portas. E aí, Dona Maria pegou, tentou, falou, ai, filho, infelizmente, ele falou que não dá, porque você é de menor e tal. E aí voltou a estaca zero nas minhas tentativas. Aí Dona Maria falou, filho, mas vai, vai. E aí eu peguei, tava largado lá pela cidade mesmo, sabe, sem destino, achando que não teria nem futuro. Falei, quer saber? Vou arrumar um quintal pra carpir e vou. Arrumei a malinha, com nada que tinha, arrumei uma mala com a roda quebrada, o puxador também, catei um breda e vim pra São Paulo. Fiquei muito tempo morando na rua mesmo, na rodoviária no Jabaquara, acho que eu fiquei pelo menos uma semana na rodoviária Jabaquara, ali meio que perdido, sem destino. Até que eu consegui comprar umas fichas, naquela época era ficha, e aí peguei, liguei pro orelhão que era da casa da minha tia, era na rua. E aí pedi pra falar. E tinha que ser muito correndo, né, gente? Porque a ficha acabava. E aí peguei o endereço da casa da minha tia com minha prima. Aí essa malinha rodada, que era na Raposo Tavares, cheguei na casa da minha tia. Oi, tudo bem? Vim te visitar. Porque não podia falar que era pra ficar. Entendeu? Pra Né? tentar a vida em São Paulo. E aí foi muito bacana, porque essa minha tia, eu lembro que eu tinha um amor por ela como mãe. Porque eu sempre dei muito valor com pessoas que se importassem comigo. E eu lembro que, vez ou outra, minha avó vinha pra São Paulo e essa minha tia me mandava um caderno com lápis. Sempre um mimo. Eu me sentia tão importante com aquilo que pra mim é como se me desse um carro blindado. Tinha o mesmo valor pra mim, assim, sabe? E eu tinha muito amor por essa minha tia. E aí fiquei na casa dela, com o marido, com tudo. Mas mesmo assim, eles também tinham as dificuldades dele porque eles trabalhavam. E aí volta a base da minha avó, que eu ficava na casa da minha tia, porém eu cuidava de toda a casa da minha tia e dos filhos dela também, porque ela saía para trabalhar com o marido, os filhos eram menores de idade, todos pequenos, inclusive tinha um que devia ter uns 4 anos, e eu ajudava a minha tia em todos os trabalhos domésticos da casa dela. Só que aí eu era menor ainda, não tinha completado 18 anos, tinha 17 anos já nessa fase. E aí minha tia, como você me ajuda, tudo mais, tal. Porém, foi ficando caótico, porque eu me sentia inútil, gente. Eu acordava e falava, cara, vou fazer as mesmas coisas. E eu sempre, nunca gostei de rotina. Falei, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Comecei a procurar emprego naquele jornalzinho amarelo, que nós temos aqui um jornal amarelo de classificados. E aí mostrou, que eu vi um anúncio, precisa de panfleteiro. Eu falei, é esse que eu vou pegar. De novo, eu no mesmo orelhão que eu liguei pra minha tia pra pegar o endereço, tentando essa vaga de emprego. Aí até que consegui, a moça atendeu e falou, tudo bem, olha, o dono não tá, você tem que ligar e falar com ele. Vou eu insistir de novo, porque eu sempre fui muito insistente. Assim como eu aprendi a andar de bicicleta me quebrando inteiro, várias vezes, foram dias, se não meses, eu sempre insisti, eu nunca desisti. E aí até consegui falar com o cara. Ele, tá, bem, vamos marcar uma reunião. Aí cheguei lá, eu tinha uma mesa do tamanho dessa. Ele tava na ponta da mesa, uma cadeira maravilhosa desse tipo. Pra mim era o máximo, que eu acho que eu nunca tinha andado de elevador. E era no 15º andar, aqui no centro, na Major Quedinho, em frente ao Diário Popular. E aí cheguei lá e ele falou, olha, realmente, eu preciso de um panfleteiro, eu pago R$ 5 por dia, esses R$ 5 você tem que saber administrar para pagar condução e para almoçar. No entanto, Bruna, a condução custava R$ 2,40 naquela época. 2,40 com 2,40? R$ 4,80. Me sobrava 20 centavos. O que eu fazia? Muitas vezes, tava morando na casa da minha tia, cheguei na casa da minha tia, arrumei um emprego. A cara dela caiu no chão. Por quê? Porque ela já não teria mais meu apoio com os filhos e com a casa. Sim. E ela ficou bem decepcionada naquela época comigo. Ela falou, quanto você vai ganhar? Porque o pobre já quer saber quanto você vai ganhar, né? Pra ver se sobra alguma coisa. É a sobrevivência, gente. Sim. É isso, né? E aí eu falei, então, ele vai me pagar R$ 5. Ela falou, mas R$ 5? A troco de quê? Ela falou, olha, R$ 5, eu vou te ser sincero, fica aqui em casa, você me ajuda e eu te dou 5.
né? Porque pra ela era dinheiro de condução, Sim. né? E ela tinha um salário tal, onde ela trabalhava, então ela poderia me ajudar com R$ 5. E aí eu falei pra ela, olha, porque eu preciso conhecer São Paulo, eu preciso criar oportunidades, gente. A gente, por exemplo, quando a gente fala que as pessoas em São Paulo, né, principalmente o meu povo, eles vivem na periferia, né, eles vivem nessas clausuras até hoje, entendeu? Tem muitos que moram na região de São Paulo que não conhecem o centro de São Paulo. Eu acho absurdo. Sabe, você morar numa cidade como São Paulo, que é uma cidade de oportunidades, e você não desbravá-la. E eu achava um absurdo eu passar o dia inteiro dentro daquele bairro na casa da minha tia. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E eu expliquei pra ela. E aí fui, peguei esse emprego, passava o dia inteiro panfletando, o dia inteiro. Muitos dias sem comer, era normal, tá? Porque eu não comia ou pagava a condução, muitas vezes pegava um cobrador que era legal, deixava passar por debaixo de catraca, passei tanto por debaixo de catraca que você não tem noção. Tá? E aí, peguei esse emprego, falei, preciso conhecer São Paulo. Fui panfletando, e eu sempre fui muito falante. Eu sempre gostei muito de comunicação. Eu falo que hoje em dia eu tenho um grande amigo que é o Leão Lobo. Na escola eu matava horas na aula, contando as novelas, o que tinha acontecido no dia anterior para a professora. E os alunos gostavam de mim só nesse momento por conta disso, porque eu matava horas de aula. Né? E aí meu apelido na escola era Nelson Rubens, só que eu gostava do Leão Lobo. Eu falo isso pro Leão, ele ri. E eu sempre gostei muito de comunicação. Tanto que nesses períodos e vindas de tentativas, no litoral eu cheguei a fazer bico em rádio pirata nesse período que eu já não estava mais na casa da minha avó, só por dormida. Numa rádio que era pirata, de uma dona de uma rádio lá. Então, gente, a vida, ela nunca foi gentil comigo. Eu tive que ser gentil com a vida. Mas foi te colocado pessoas iluminadas no meio do caminho. Exato. E aí, nesse período dessa panfletagem, tudo isso por conta dessa comunicação que eu sempre tive, eu não era só panfleteiro, eu era divulgador do cara. Porque eu pegava o panfletinho, era a época daquela agência de telemensagem que era febre. Sim. Todo mundo queria aquilo. E custava tipo R$ 10 uma telemensagem pra você mandar, era a base hoje. O cara fazia pelo menos 30 por dia com a minha panfletagem. E me pagando R$ 5. E aí, já esse período, na casa da minha tia, as minhas primas, então, você bem... E você sabe, né? A gente trabalha o dia inteiro andando, você chega em casa varado de fome. Sim. As panelas não davam conta de mim quando eu chegava em casa. Só que aí, eu também não colocava nada na casa da minha tia. Sim. E tava morando lá de graça. Sim, sim. Né? E uma pessoa custa. E as minhas primas, eu chegava, olha, mãe tem que fazer a marmita e o fulano também. E eu fui me sentindo muito humilhado naquela situação. Eu tentando, eu batalhando e sendo muito humilhado. E eu chegava pra trabalhar na agência desse rapaz e ele falava assim, nossa, você tá tão triste. E eu dividia com ele as histórias que acontecia lá dentro. Uhum. Até que um dia eu peguei e falei pra ele, falei, olha, e aí eu falei, eu vou dar um checkmate. Falei pra ele, olha, minha tia falou o seguinte, que ou você me dá um salário mínimo ou eu vou sair. Ou ela quer que eu fique na casa dela ajudando ela. E aí ele não pensou duas vezes, porque eu era muito bom, eu sou muito dedicado no que eu faço. Claro que várias pessoas podem fazer o que eu faço, o que você faz, mas se você tiver dedicação, você vai ser único. Sim. Né? E eu tinha isso, da dedicação. E ele falou, tá, eu vou te pagar um salário mínimo. Eu fiquei maravilhada, porque ali eu já ganhava um salário mínimo. Na semana seguinte, vem outro golpe desse mesmo cara. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu acabei de alugar um apartamento no centro de São Paulo e vai ter umas pessoas morando lá. Você não quer ir morar com a gente? Sabe aquela coisa assim de vagas, né, de apartamento? Sim. Só que eu nem sabia como era. Como se fosse uma república. Não, mas na minha mente inocente, porque eu tinha uma mente muito infantil, muito fantasiosa de mundo. Eu ia morar sozinho, no centro. Falei, nossa, que top, eu vou morar no centro de São Paulo, que ótimo. Falei, eu topo. Aí eu falei pra ele, quanto tem que pagar? Ele, então, tem que pagar um salário mínimo, que era 300 e poucos reais. Gente, onde em São Paulo, numa kitnet, você vai pagar um salário mínimo numa vaga onde eu dormia no chão? Olha o que era a minha inocência. Aí eu perguntei pra ele, tá, eu vou pagar um salário mínimo, mas aí, tipo, ele, não, o que você ganha? Ele tinha acabado de me dar um salário mínimo. O que você ganha, a gente paga o aluguel. Aí eu perguntei pra ele, mas como que a gente vai comer? Como que eu vou comer? Ele, não, pra gente comer, a gente se vira. Menina, a fome sempre foi a minha aliada. Hoje em dia, eu abandonei ela, porque eu falei, não quero.
entendeu? Mas eu passei muita fome na vida. Fome, e fome de verdade, não ter o que comer. Tanto que nesse período um amigo meu me ensinou, falou, Rabelo, sabe uma coisa que é muito boa você fazer pra passar fome? Porque não tinha, eu trabalhava, pagava o aluguel e não tinha de onde tirar, não tinha, né, de onde. E aí ele falou assim, toma água com sal. Menina, eu aprendi isso. O estômago ficava, que era daquele jeito, tomei muita água com sal pra passar a fome. E aí, fui levando. É que sal sempre foi barato, né? Sal sempre foi barato. E aí, fui levando, nessa coisa de conhecer São Paulo, rodava a cidade inteira panfletando pra ir o centro inteiro. Um dia eu subi na Augusta pra vir pra Avenida Paulista, porque eu queria conhecer a Avenida Paulista, né? E aí, tô chegando aqui na Augusta, no hotel sai a Xuxa. Do hotel, Delícia, hein? bem aqui na frente de onde nós estamos gravando. E aí eu vi a Xuxa pela primeira vez. Eu falei, cara, que demais, foi incrível. Ela só saiu, eu fui a primeira vez, mas em questão de segundos, naquela época que não se tinha celular, era papel e caneta. Foi um tumulto em cima da Xuxa. E aí eu me senti maravilhado. E aí eu falei, cara, eu estou no caminho certo. A minha vida vai dar certo em São Paulo. E aí nessa de panfletar, um dia tô eu em frente ao Hospital Santa Catarina, que também fica aqui na Avenida Paulista. E aí do nada, Bruna, eu vi um monte de pessoas entrando nesse hospital fantasiadas. E eu com os panfletos na mão e panfletando. E dando retorno pro dono da telemensagem, né? E aí, nessa época eu já tinha falado pra ele, falei, olha, tanta gente pede flores, cestas de café, por que você não inclui nas telemensagens? Ele falou, mas eu não sei fazer isso, né? Eu falei, eu sei. Aí dava mais uma função pra mim, montar cesta de café da manhã e arranjo floral. E eu continuando ganhando um salário mínimo. Então eu fui muito explorado também. Hoje em dia eu me dou conta que eu fui muito explorado. Quando que você ressignificou? Que você conseguiu enxergar o seu valor, assim? Ah, demorou, Bruna, demorou. Eu fui enxergar o meu valor, eu tinha uns 25 anos. Já Nossa, 25 anos. bastante tempo. Bastante tempo. Bruna, quando você vem de uma base sem cultura, sem informação, demora. E tem muitas pessoas que não conseguem. E quem te fez Entendeu? ter esse... Ah, tem minhas referências que eu vou chegar agora. Nesse período dessa telemensagem, que eu tô te contando o caso agora, que eu em frente a esse hospital, né? Eu entrei nesse hospital, vi um monte de gente fantasiadas entrando. E é que eu Sim. falo, a vida é gentil, a vida coloca as pessoas certas no seu caminho. E aí, eu entrei nesse hospital, tava na recepção, um rapaz, e eu falei, posso deixar uns panfletinhos da telemensagem? Olha, é uma telemensagem, você quer impressionar alguém, tal, você pode ligar, a gente manda pra você, tem cestas de café, tem flores também, vendia já um pacote completo. O cara falou, nossa, como você é falante, né? Falar bem. Esse cara era o Emerson Granado, né? E aí eu falei, posso deixar aqui os panfletos? Ele pode. Deixei os panfletos na recepção e ele me perguntou, e o povo subindo nesse hospital aqui na Paulista. Ele falou, você vai subir? Não pensei duas vezes, eu falei, vou. Aí ele falou, olha, então fique à vontade, seja bem-vindo. Eu falei, qual o seu nome? Ele, Emerson Granado. Hoje em dia, o Emerson Granado, ele é um grande diretor artístico. Quando eu subi, é um teatro que tem no Hospital Santa Catarina e estava sendo gravado um programa de TV. E aí uma criatura, né, me recebeu, abriu um leque na minha cara e falou, seja bem-vindo ao paraíso. Eu falei, nossa, mas o que é essa figura, né? Eu era chucro, né? Essa figura era nada mais, nada menos que Nani People. Eu imaginei, inclusive. Isso. Eu sentei e tal, nossa, que lindo o seu cabelo, porque eu usava um cabelo black, não tinha dinheiro mesmo pra cortar, né, gente? Então era aquela moita na Em cabeça. outra época, onde o cabelo black não tinha sido ressignificado. Uhum. E existia esse espaço, né, de que era um cabelo periférico mesmo. Periférico, e eu me sentia muito invisível perante a sociedade. Eu andava aqui na Avenida Paulista e falava, cara, como eu sou invisível, né? E aí, tudo bem, eu peguei, tal, conheci a Nani ali naquele dia, foi o meu primeiro contato com ela, e eu descobri os dias que eram as gravações.
né? Então toda semana que tinha gravação, eu subia a Paulista com os panfletos na mão, panfletando, e parava esse período pra essa gravação. Fui pegando amizade com a Nani e tal, sempre com a fome, sendo minha parceira nesse período, porque eu não tinha dinheiro mesmo pra comer. Ia pegar frutas no final da feira na Santa Cecília, porque morava numa kitnet. E, gente, era um verdadeiro Big Brother, porque era uma kitnet onde eu dormia no chão e tinha mais, acho que 8 pessoas na mesma kitnet. Se você recebesse o convite pro Big Brother, você iria? Tiraria de letra. Alô, Tiraria de Boninho. letra. Agora, claro que com uma outra cabeça, Com né? certeza. Mas a sobrevivência, nisso eu tiraria de letra. E aí, eu peguei, comecei a vir, tal, né, nessa gravação, e a Nani me viu como suporte pra ela, porque pra quem faz TV sabe que é sempre muito corrido, os intervalos são curtos, você vai retocar maquiagem. E aí um dia, acho que já na segunda gravação, a Nani, olha, será que você não quer ir ali no Mac comprar um Mac pra gente? Menina, eu nunca tinha comido McDonald's, porque era coisa de luxo, né? Há 2 décadas e meia atrás, era produto de luxo o Mac, né? E aí eu falei, claro que eu vou. Ela, olha, então tá aqui o dinheiro, você comprou um pra mim, pra você. Aí todas as gravações eu vinha pra ser apoio da Nani, né? E eu fui convivendo muito com a Nani, então eu peguei muito, eu aprendi muito com a Nani, porque através dali, não só a Nani, mas era toda a galera de arte, o EV Sobral que apresentava o programa nessa época, era um programa de gincana, chamado Guerra é Guerra. Então eu tive ali o contato com a arte, né? Então aí eu fui fazendo amizade com um, com outro da produção, e ele já falava, olha, tem um espetáculo de teatro, você não quer ir? E a arte foi liberando a minha mente, foi liberando a minha cabeça, foi me ensinando a ver outros mundos, a cultura, que é isso que te liberta, né? É isso que te transforma. E eu fui me transformando através dessa trupe que foi entrando na minha vida, que foi aparecendo, que foi surgindo. Aí, já nesse período, eu já fui ficando rebelde com a vida, porque eu já tinha uma noção. Aí eu fui vendo, de fato, que o que eu pagava de aluguel era uma exploração, que eu estava sendo explorado. E nunca a culpa do outro, sempre a culpa nossa. Porque eu não julgo ninguém, eu não culpo ninguém. Porque foram escolhas minhas, Sim. né? Então, assim, escolhas minhas que me levaram a ser o que eu me tornei. E aí, nesse período, foi um período muito bacana, né? Porque, por exemplo, eu já saí dessa kitnet, aluguei uma vaga de apartamento, já fiz por onde arrumar um outro emprego, né? Que veio através de um contato de uma moradora dessa kitnet comigo, que via a minha batalha, a minha luta, me colocou no outro emprego. Aí esse outro emprego também foi um desafio, porque eu entrei numa escola de informática para trabalhar com 3 meses a escola. Faliu, e aí eu me vi sem emprego e sem dinheiro pra pagar o aluguel do quarto, porque aí eu já tinha um quarto alugado meu ali na 7 de abril, tal. Aí era uma mineira, eu amo os mineiros, mas aquela, amo, a gente, sou apaixonada por mineiro, mas aquela foi braba comigo, viu? Aquela foi bicha forte, porque quando chegou ali, que ela viu que eu não tinha o Faz-me Rir, né? Cheguei num domingo lá no prédio, tava a única coisa que eu tinha, que era uma malinha com muita pouca coisa, com uma mesa de escritório na porta. Entendeu? Tchau. E também foi uma dor muito forte na minha vida, assim, quando a minha avó falou pra mim ganhar o mundo, né? Porque quando você volta às suas estacas zero, você fala, cara, eu já não tenho mais força. Tô lutando, sobrevivendo na vida e tá sendo difícil. E aí, tudo bem, como Deus sempre é muito gentil, fui pra casa de um conhecido, que também era do mercado de teatro e tal. Falei, olha, será que eu posso ficar uns dias aqui na sua casa? Eu acho que eu fiquei 6 meses, gente. Hoje em dia eu não consigo nem dormir na casa de ninguém. Natan, eu não sei por onde você anda, de verdade, era o Natan, que tipo, era uma figura maravilhosa, a casa dele sempre muito cheia de gente, mas obrigado por ter sido apoio e ter me ajudado a chegar aqui. Eu nunca mais encontrei o Natan na vida. Mas o bem que esse cara me fez... E, Foi um anjo. Foi um anjo. E eu fico impressionada porque o Natan não me cobrava. Eu comia, dormia, bebia e não me cobrava nada, gente. Foi a única pessoa que eu encontrei no caminho que não me pesou. E hoje em dia eu não sei onde tá o Natan, nem pra agradecer. Claro que depois eu consegui dar a volta a tudo isso, tal. E quando eu falo uma coisa, Bruna, que é tão interessante a vida, tudo é o processo. E uma das coisas que eu aprendi, nunca reclamar daquilo que eu estou passando. Eu não reclamo nunca da situação, do momento que eu estou passando. Sabe por quê? Porque eu vim ter uma floricultura graças àqueles R$5 que eu me propus a ganhar lá atrás.
Porque esse mesmo cara, eu incentivei ele a montar uma floricultura. Depois ele montou uma floricultura, pediu a minha ajuda ainda. Já eu livre dele, né? Pediu a minha ajuda, eu fui lá, ajudei. Com tempos atrás, ele veio até mim e me deu outro golpe. Que ele falou, ó, lembra aquela floricultura que eu montei? Você não quer pegar? Porque eu vou passar lá pra frente. Você não quer arrendar? E eu não sabia o que era arrendar. Pedi uma informação pra uns amigos, mas também ainda tava muito fraco, entendeu? De ser humano, de comportamento humano. E aí um amigo falou, Rabelo, pode ser uma saída pra você. Que eu também já tava numa outra fase de queda, porque a vida é muito isso. A vida tá lá e a vida tá aqui, muitas vezes. O que eu vejo muitas vezes é muitas pessoas soberbas, muitas pessoas achando que é. A gente não é, nós estamos aqui. Amanhã a gente não sabe. Então, o segredo é conserve as pessoas de boa vontade que estão nos seus caminhos, porque nunca vai te faltar o básico de sobrevivência. Quando você aprende essa fórmula, você aprende que a sobrevivência se torna muito mais leve, Sim. né? Com certeza. E aí esse período foi muito isso, né? De eu olhar e falar, é agora. E aí peguei essa floricultura dele, e aí foi um outro golpe essa floricultura, porque ele falou, ó, essa floricultura vende R$300, você com o seu talento, você vai fazer 1.000. Peguei, era uma garagem, não vendia R$1 a floricultura. Na Zona Norte, no alto do Mandaki, e ali foi um outro desafio, recomeçando tudo de novo. E aí tinha a dona do prédio, que era a dona Alzira, que já faleceu. Dona Alzira era muito sistemática, no dia do aluguel ela tinha um aluguel, e quem falou que eu tinha um aluguel no fim do mês pra pagar? Porque não vendia. Chegou um dia, a dona Alzira chegou dentro da floricultura e falou, filho, você não quer desistir? Porque eu tô vendo você batalhando, mas não tá conseguindo. E ela tinha câncer. Ela era uma italiana dos olhos azuis, usava uns turbantes super elegantes. Eu só virei e falei pra ela, dona Alzira, a senhora... Porque eu me senti afrontado, sabe quando você tá batalhando, que a pessoa fala, desiste da guerra, deixa te matar? Foi isso que ela me falou. Eu falei, dona Alzira, a senhora tá com câncer. A senhora não quer desistir da vida? Foi a resposta que eu tive, foi a minha defesa. Foi a melhor resposta, que a partir dali a dona Alzira se tornou uma mãe pra mim. No sentido de falar, filho, vai lá, toma o dinheiro, compra a mercadoria, põe na loja, porque você tem talento e você vai conseguir. Né? É o que a gente faz com as pessoas. Sim. A gente pode mudar. A gente joga as pessoas pra cima, né? Porque a vida te joga de volta pra cima. Exato. E aí pra mim foi tão importante nesse período. Eu sei que ali no Mandaki, no alto do Mandaki, foi onde eu tive minha primeira floricultura. Ali eu comecei a me sentir visível. Eu comecei a me sentir gente, porque eu tinha os meus clientes que viam o meu talento, começaram a me procurar. Acho que em 3 anos, né, que eu acho que na verdade é um tempo bacana, eu era reconhecido em toda a região. Tanto que eu saí de lá, vim pra Zona Sul, mas o povo de lá até hoje tem um amor, porque eles me desenvolveram como profissional, sabe? Sim. Foi tão maravilhoso, foi tão incrível aquele período, que ali eu me tornei um profissional das flores. E aí vendi a minha floricultura, lá na época, transformei ela numa boutique de flores, né? Vendi muito bem na época por R$50.000. Imagine, o garoto que passava fome, que não tinha dinheiro pra comer um lanche, que não tinha dinheiro pra pagar uma passagem, com R$50.000 na mão, Bruna. Você fez? Eu achava que eu tava rico. Vendi minha floricultura, vivia no vermelho, cheguei na gerente e falei pra gente, olha, Rosângela, esse cheque, quando a gerente viu, menina, a gente falou, onde você arrumou? Acho que ela achou que eu tava traficando. Falei, não, e ainda quis brincar com ela, né? Pra me valorizar meu passo. Falei, da onde veio esse? Pode vir mais. Com certeza. Aí ela, nossa, né? E aí, peguei esse dinheiro, torrei o dinheiro inteiro, não sei com o quê. Quebrei de novo, né? Nessa quebra, aí eu fui descoberto dando curso num espaço aqui na Rua Estela. Uma produtora da TV Gazeta, Priscila Sodré, chegou e falou, tudo bem, eu queria marcar uma pauta com você aqui no programa Mulheres na Gazeta. Você topa? E aí eu falei, é agora. Entendeu? E aí foi vindo. E aí foi transformando a minha vida. A Kátia Fonseca, que chegou, me batizou, carimbou meu passaporte para eu criar uma liberdade econômica e principalmente valor no mercado. Da Kátia veio outros artistas, fui fazer camarins de várias celebridades, fiz camarim pra Anitta, pra Ana Maria Braga, pra Leonardo, que foi uma experiência incrível. E aí agora veio o querido Rony Bon, que também tem sido uma fase incrível e maravilhosa no meu caminho. Ou seja, é o florista das estrelas. E a fórmula qual é? Insistir. Não sei se você tá aí, de repente, achando que tá difícil, que tá há muitas décadas tentando.
A vida vai dando certo aos poucos e ela demora. Olha, você tá de parabéns. É uma história de vida realmente muito significativa, muito ressignificada. Ela E- tem muita importância pra mim e eu carrego, sabe? Porque, como eu falei anteriormente, eu lembro dela todos os dias, quando eu tô tomando meu café da manhã, quando eu tô tomando esse copo de água, neste copo, pra quem tomava na lata, né? Tô no lucro. Sim, tá no lucro e tá não só no lucro, mas num lucro significativo. Significativo, Que bom, Bruna. que bom, que eu fico super feliz. Eu vou te fazer uma pergunta assim pra finalizar. Claro, gostaria de ficar aqui conversando com você. Mas a gente fica depois que acabar, não tem problema. E aí eu quero te fazer uma pergunta pra finalizar. Eu vou fazer a pergunta e depois eu explico. Tá. Pra você, o que é pó de bicha? Você sabe o que é pó de bicha? Eu acho, olha, quando eu vi o pó de bicha, a gente tem no Nordeste, porque são as minhas origens, minhas Sim, raízes, né? Sim. Aquela bicha, a bicha é porreta, É. sabe? A bicha é de lá, né? A bicha é arretada. Arretada. É sobre isso. Pó de bicha é o suprassumo, sabe? É. Imagina purpurina. É. Bicha sempre teve muito associada à purpurina. Purpurina. Mas uma Porque tem bicha ditado purpurinada que fala que bicha não morre, bicha vira purpurina. É isso. né? Do nosso saudoso. Ou seja, e a bicha sempre foi muito ligada à purpurina. A purpurinada é aquela que tá bem na vida. É, que tá brilhando. Isso. Tá no brilho. Então eu quero saber de você o que é pra você pó de bicha, aquilo que é o suprassumo que você tem na vida, o que você gostaria de ter, gostaria de alcançar, e que quando você chegar nesse ponto você vai falar assim, ou que já está, né? Uhum. Isso é o meu pó de bicha. É o suprassumo. Ah, eu acho que eu cheguei a isso. E o que Eu é? cheguei a isso. A dizer que a fome não é mais minha parceira. É isso. Isso é o pó de bicha Isso é o pó de bicho. pro Rabelo. Esse Maravilhoso, é isso. adorei. Com essa, a gente finaliza o nosso Que podcast delícia, de que hoje. papo gostoso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu saio daqui com uma energia tão positiva e eu espero que vocês também, ao assistirem esse episódio, saiam com energia positiva, vão pra luta, vai Não conquistar o desista. seu, não desista, porque as oportunidades estão aí, né? É difícil? Muito. Não é o que a vida faz com você, mas o que você faz com aquilo que a vida faz com você. Transforme. Exatamente. Transforme. Obrigada, querida. Eu que te agradeço muito. E curta, compartilha esse episódio, siga a gente nas nossas redes sociais, Bicha da Justica em todas as redes sociais. Se inscreve, manda pra toda a bicha que você encontrar por Toda, aí. geral. E também siga o Rabelo. Qual que é seu No arroba? Instagram, @Roberto com 2 T's, _Rabelo com 2 L's. Muito bom. Ó, até a próxima. Até.